Bom, na aula de hoje nós vamos falar acerca de alguns termos e expressões relacionados a hospital, né? Quando você vai no médico e fala que você está sentindo alguma coisa ou outra, tudo bem? Nessa aula eu vou propor uma dinâmica de conversação um pouco diferente. Da forma que estávamos fazendo na semana passada, funcionava, sim, só que mesmo que nós estivéssemos apenas em duas pessoas, o que acontecia? Enquanto eu me dirijo a um, o outro não interage, né? Então tem que ficar esperando a sua vez e tem gente que trava, tem gente que é bem desenvolvida, tem gente que ainda não aprimorou tanto, tem gente que fica nervosa, tem gente que fica preocupada em pegar o tempo dos outros, enfim. Então esse modelo de aula que eu preparei hoje vão ser 46 atividades de conversação e todo mundo vai fazer ao mesmo tempo. Vocês não vão abrir o microfone para falar, mas todo mundo vai fazer ao mesmo tempo. Vocês só abrem o microfone ou escrevam no chat caso vocês tenham alguma dúvida. Então, eu proponho a atividade, logo em seguida dou a resposta e explico por que aquela resposta é a certa. Aí, caso você tenha dúvida, você abre o microfone ou escreve no chat. Por quê? Porque dessa forma, né, a aula flui bem melhor, todo mundo interage ao mesmo tempo, né? E você também consegue aprender mais, certo? Não fica uma aula muito travada. Mas isso aqui é só um modelo, tá? De aulas que a gente pode vir a ter. E no final da aula eu quero a sua opinião, tudo bem? Então hoje nós vamos falar acerca de alguns termos relacionados à medicina, né? Mais precisamente quando você vai no médico e fala o que você está sentindo, etc, tá? Nós começamos aqui com o hurt e o hurting. Hurt e hurting. O hurt que nós temos primeiro aí no slide significa dor, é o verbo doer, quando eu falo que algo está doendo ou doeu. E o hurting é dor como substantivo, tudo bem? Quando eu digo, por exemplo, a dor é grande, the hurting is big, ou the hurting is heavy. Agora o hurt apenas, ele é o verbo doer. Então se eu pergunto, isso dói? Isso dói, ou seja, does it hurt? Does it hurt? Does it hurt? Ou seja, isso dói? Se eu quero falar isso dói, ou seja, it hurts, né? O médico me pergunta, isso dói? Eu digo, sim, dói, ou seja, it hurts, isso dói. Se eu quero dizer que o meu pé dói, my foot hurts, my foot hurts, né? Meu pé dói, my foot hurts. Se eu quero dizer que meu corpo dói, né? A pessoa, por exemplo, tem fibromialgia, ela tem dor no corpo inteiro, então o meu corpo dói, my body hurts, my body hurts, meu corpo dói. Se eu quero dizer agora que a dor é muito ruim, a dor é péssima, eu digo the hurting is quite bad. Esse hurting também pode ser o verbo doer como doendo, mas daí você fala, poxa, se hurting é doendo e hurting é dor, como eu vou diferenciar? Se eu digo the hurting is quite bad, você vai entender que a doendo é muito ruim ou a dor é muito ruim. A dor é muito ruim, the hurting is quite bad. Se eu digo meu corpo está doendo, my body is hurting. My body is hurting. Mas daí você fala, mas será que my body is hurting é meu corpo está doendo ou meu corpo está dor? Será que tem sentido eu falar meu corpo está dor? Não, meu corpo está doendo, my body is hurting. Só que se eu digo que the hurting is bad, você entende a dor é ruim ou a doendo é ruim? A dor é ruim, the hurting is bad. I cannot stand the hurting. I cannot stand the hurting. I cannot stand the hurting. Ou seja, eu não consigo suportar a dor. Tudo bem? Você pode ver que eu coloquei no canto superior esquerdo, eu não consigo suportar, I cannot stand. E você pode utilizar essa frase nos mais variados contextos. Então vamos dizer que você está com o saco cheio do seu trabalho, alguém da sua família, um seu vizinho que não para de ligar na portaria, reclamando do seu gato que vai no jardim dele, enfim. Você fala, eu não consigo suportar mais. Ou seja, I cannot stand, eu não consigo suportar, não tô aguentando. I cannot stand. I cannot stand. Tudo bem? Então, nessa primeira atividade aqui que eu proponho, né? Como que você pode dizer em inglês, eu não consigo suportar a dor? Novamente, vocês vão pensar na resposta,
E só vai abrir o microfone se você tiver com dúvida. Você pensa, né? Fale para você mesmo, né? E logo em seguida eu já dou a resposta. Caso você não entenda a minha resposta, você abre o microfone ou escreve no chat. Então, eu não consigo suportar a dor. Nós vimos anteriormente, eu não consigo suportar, I cannot stand. Se eu digo eu não consigo suportar a dor, vou deixar um pouquinho para vocês pensarem. Eu não consigo suportar a dor. I cannot stand the hurting. Você chega no médico e fala, não consigo suportar a dor. I cannot stand the hurting. Esse hurting pode ser tanto dor quanto doendo. Quando eu falo my body is hurting, você entende como meu corpo está doendo ou meu corpo está dor? Meu corpo está doendo. Agora, quando eu digo I cannot stand the hurting, você entende que eu não consigo suportar a doendo ou eu não consigo suportar a dor? Eu não consigo suportar a dor. I cannot stand the hurting, tá? Outro, se eu chego no médico e falo, a dor é grande demais, doutor. A dor é grande demais. Como você pode dizer isso? A dor é grande demais. Vou deixar um pouquinho para você pensar. A dor é grande demais. The hurting is quite big ou the hurting is quite heavy. Para falar que a dor é grande demais, a gente pode tanto utilizar o big, que de fato é o adjetivo pesado, ou a gente pode utilizar, o big, que é o adjetivo grande, e nós podemos utilizar o adjetivo heavy, que significa pesado, tá? Então, é muito dolorido, dói demais, a dor é muito grande. Você pode utilizar o big ou o heavy. E nós temos esses outros termos que intensificam, né? O quite, o blood, o so, o very, poderia ser qualquer um deles aqui. Eu coloquei o quite. Então a dor é grande demais. The hurting is quite big, ou the hurting is very big, bloody big, so big, ou the hurting is quite heavy, ou the hurting is bloody heavy. Tá? Nesse terceiro exemplo, você chega no médico e fala, doutor, eu tenho uma dor. Doutor, eu tenho uma dor. Doutora ou doutora, médico ou médica é doctor. Então, doctor, eu tenho uma dor. Como que você poderia dizer isso? Eu tenho uma dor. Dor é hurting. Então, eu tenho uma dor. I have a hurting. Então, doutor, eu tenho uma dor. Doctor, I have a hurting. Doctor, I have a hurting. I have a hurting. Eu tenho uma dor. Agora, o médico está te examinando, né? Ele, né? Você sabe, ele pega no lugar e diz, isso dói, isso não dói, né? Se ele pergunta para você, isso dói, né? Se ele pergunta, isso dói, como que é essa pergunta? Isso dói? Isso dói? Does it hurt? Does it hurt? Aqui a gente tem que relembrar como que nós podemos fazer perguntas. Se você faz uma pergunta utilizando o verbo to be, você inverte o sujeito com o verbo. Então, se eu digo eu sou Pedro, I am Pedro. Se eu quero perguntar isso, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, I am vira am I. Am I Pedro? Se eu quero dizer que você é João, you are João. Agora, se eu quero perguntar se você é João, eu vou inverter esse you are. Então, fica are you João? Are you João, né? Que é John em inglês. Are you João? Tudo bem? Agora, então é bem tranquilo a gente fazer pergunta com o verbo to be. Ele é Renato, he is Renato. Para perguntar, is he Renato? Então, he is vira is he. She is she. You are you. Você literalmente só vai inverter. Então, muito tranquilo. Agora, o que muitos alunos ficam com dúvida, até mesmo no nível intermediário, é em relação a fazer pergunta utilizando um verbo que não seja o verbo to be. Aí você vai colocar o do no começo da frase para I, you, we, they e o does para he, she, it. Então, por exemplo, isso dói? Se eu quero dizer que isso dói afirmando, eu digo it hurts. It hurts. Se eu quero perguntar se isso dói, eu vou colocar o does no começo da frase. Por que does? Porque eu estou utilizando o pronome it. Para it, he e she é does. Para I, you, we, they é do.
Então, para transformar isso numa pergunta, utilizando um verbo que não seja o verbo to be, eu vou colocar o does no começo. Então, it hurts vira does it hurt? Does it hurt? E quando você coloca esse does fazendo a pergunta, você tira o S do verbo. Lembra que é it hurts, né? Mas como você utilizou o does, mesmo que para he, she, it, a gente tira o S do verbo. Então, it hurts vira apenas does it hurt. Tá? A gente vai ver vários outros exemplos aqui com pergunta ao longo da nossa aula. Se você, né, lembra que eu falei no slide, né, mais anterior, eu digo, eu não consigo suportar isso. Lembra? Eu falei bem no finalzinho do slide, como que você pode dizer que eu não consigo suportar isso, né, eu não consigo suportar, né, eu não tô aguentando mais meu vizinho, meu trabalho, como que eu posso dizer isso? I can't stand it, ou I cannot stand. Tá, eu coloquei a abreviação do cannot, que é o can't, mas lembre-se que quando você utiliza a abreviação, você reduz o nível de formalidade do idioma. Então você fala para alguém, eu não consigo suportar isso. Ou seja, I can't stand it, ou I cannot stand it. Tá? Na continuidade, nós temos o isso não dói. Né? Lembra que o médico estava apertando você e perguntando se isso dói, ou seja, does it hurt? E daí você fala, isso dói, ou seja, it hurts. Agora, se você quer falar que isso não dói, isso não dói. Se isso dói é it hurts, isso não dói. It does not hurt, ou it doesn't hurt. O doesn't, né, que é essa forma aí embaixo, nada mais é do que a abreviação de does not. Então, isso não dói. It doesn't hurt ou it does not hurt. Isso não dói, tá? Para você fazer uma negação utilizando o verbo to be, você coloca o not depois da flexão do verbo. Então, por exemplo, você é João, you are João. Para dizer que você não é João, you are not João. Se eu quero dizer que ela está no Brasil, she is in Brazil. Para dizer que ela não está no Brasil, she is not in Brazil. She is not in Brazil. Coloco o not depois da flexão do verbo to be. Então, muito tranquilo, né? I am not, you are not, he is not, she is not. Mas muitos alunos, eles também só utilizam o not para outros verbos, né? Mas a gente só utiliza o not, apenas o not, para o verbo to be. I am not, you are not, she is not. Agora, se você quer fazer uma negação que não seja com o verbo to be, você vai utilizar o do not para I, you e they e o does not para he, she, it. Então, se eu falo que isso dói, it hurts. Se eu quero falar que isso não dói, it does not hurt. Isso não dói, it does not hurt. Como você utiliza o does, o S do hurt você tira. Então, não fica it does not hurt, fica it doesn't hurt ou it does not hurt. Tá? Então, esse do not e o does not você coloca antes do verbo que você quer negar. Então, por exemplo, eu tenho uma televisão, I have a television. Se eu quero falar que eu não tenho uma televisão, eu vou colocar o do not, porque o do not é para I, you e they, eu estou falando que eu não tenho. Eu vou colocar esse do not antes do verbo ter. Então, eu tenho uma televisão, I have a television. I do not have a television, ou I don't have a television. Se eu quero dizer que ele tem um carro, he has a car. Agora, ele não tem um carro. She doesn't have a car. Né? Ele tem, he has a car. Então, eu vou colocar esse does not antes do verbo ter. Então, o he has a car vira he does not have a car. Ou he doesn't have a car. Tudo bem? Em seguida, nós temos, né, o eu não sou Pedro. Né? Agora um pouco mais para a gente treinar a questão da negação. Lembra que para nós fazermos uma negação com o verbo to be, a gente vai colocar o not depois da flexão do verbo. Então, you are not, she is not, he is not. Se eu quero dizer eu sou Pedro, I am Pedro. Se eu quero dizer que eu não sou Pedro, pensa um pouquinho. I am not Pedro. I am not Pedro. I am not Pedro. Nós também temos essa forma do and, né? I am Pedro, né? Esse and é uma forma informal que nós podemos fazer uma negação, né? Por exemplo, e esse and, a gente, como é informal, a gente utiliza para todos os sujeitos.
Então, por exemplo, eu sou Pedro, I am Pedro. Eu não sou, I am not. Ou, da forma informal, I ain't, né? Então, I ain't Pedro, mas o ain't eu posso utilizar para o he e para o she. Então, ele não é Márcio, he ain't Márcio. Ela não é Maria, she ain't Maria. Eles não são brasileiros, they ain't Brazilians. Então, esse ain't é uma forma, vamos dizer, universal para todos os sujeitos, para fazer uma negação com o verbo to be. Mas é uma forma informal. Se você quer ser formal, você fala I am not, you are not, she is not. Agora, se você está dentro de um contexto que você pode ser informal, você utiliza esse ain't. Então ela não é Maria, she ain't Maria. Ele não está no Brasil, he ain't in Brazil. Nós não estamos na Alemanha, we ain't in Germany. Tudo bem? Se eu quero dizer, por exemplo, ela não está no Japão. Ela não está no Japão. Digo assim, ela não está no Japão. Como fica esse ela não está no Japão? Ela não está no Japão é she is not in Japan. She is not in Japan. She is not in Japan. Ou seja, ela não está no Japão. She is not in Japan. Pessoal ligando no meio da aula. Ela não está no Japão. She is not in Japan. Tudo bem? Só quero dizer que ela está. She is in Japan. Ela não está. She is not in Japan. Para fazer negação com o verbo to be, coloca o not depois da flexão do verbo. Ou she ain't in Japão da forma informal. Esse ain't a gente utiliza para todos os sujeitos, mas é informal. She ain't in Japan. Tudo bem? Na continuidade. Você tem uma televisão. Só quero dizer, você tem uma televisão. Tranquilo, né? Você tem uma televisão. Fica. You have a television. Ou you got a television, uma forma informal. Você tem, you have, formal, you got, informal. Então, você tem uma televisão. You have a television. You have a television. Você tem uma televisão. Mas e se eu quero falar que você não tem uma televisão? Lembra que para você fazer uma negação com um verbo que não seja o verbo to be, você vai falar do not para I, you, we, they antes do verbo que você quer negar e does not para he, she, it. Então você tem uma televisão, you have a television. Agora você não tem uma televisão, você não tem uma televisão. You do not have a television. You do not have a television. You do not have a television. Você não tem uma televisão. Então, do not para I, you, we, they, para negar o verbo, e does not para he, she e it. Tá? Ao longo aqui da nossa aula, nós vamos ter mais contato com negações e também com perguntas, tá? Então, pode ficar sossegado. Na continuidade, nós temos o belly e o head. Belly e o head. Tudo bem? Belly é barriga, tá? E o head é cabeça. Belly é barriga e head é cabeça. Então, só quero dizer que a minha barriga dói, ou seja, my belly hurts. Minha barriga dói. My belly hurts. Lembrando que nós temos o hurt e o hurting. O hurt é o verbo doer. E o hurting significa doendo ou dor, né? Se eu digo my body is hurting, significa meu corpo está doendo ou meu corpo está dor? Meu corpo está doendo. Agora, quando eu digo the hurting is quite bad, será que a dor é muito ruim ou a doendo é muito ruim? A dor é muito ruim. Então, my belly hurts, minha barriga dói. My head hurts, head é cabeça. Então, my head hurts, ou seja, minha cabeça dói. My head hurts. Se eu quero dizer que eu tenho uma dor de cabeça, eu vou falar headache, que é essa palavra aí embaixo, headache. Headache. Headache, tá? Headache, dor de cabeça. Então, eu tenho uma dor de cabeça ou eu estou, tá? Eu tenho uma dor de cabeça ou eu estou com dor de cabeça. I have a headache. Você não fala I am with a headache, não. I have apenas.
I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça ou eu estou com dor de cabeça. Só quero dizer, the headache is big. The headache is big. The headache is big, ou seja, a dor de cabeça é grande. The headache is big. The headache is big. A dor de cabeça é grande. Só quero dizer que a dor de barriga é grande. A dor de barriga é muito ruim. The belly ache. Se headache é dor de cabeça, belly ache é dor de barriga. Belly ache pode ser tanto dor de barriga, pode traduzir como dor de barriga, cólica, tá? Então, a dor de barriga é muito grande, ou a cólica é muito grande, né? É muito ruim. The belly ache is quite bad. The belly ache is quite bad. The belly ache, dor de barriga, cólica. Head ache, dor de cabeça. The head is not hurting anymore. The head is not hurting anymore. The head is not hurting anymore. Tudo bem? Então, só quero dizer que a cabeça está doendo. The head is hurting. The head is hurting. A cabeça está doendo. Não está doendo. The head is not hurting. E o anymore nós utilizamos nos finais das frases para falar não mais. Ou seja, eu não estou mais no Brasil. Eu não estou mais viajando. Ela não está mais na faculdade. Tá? Então a gente utiliza esse anymore no final da frase. Tá? Como que eu posso dizer a barriga dói? A barriga dói. Se eu digo se eu digo meu corpo dói como my body hurts, como fica a barriga dói? The belly hurts. A barriga dói. The belly hurts. Certo? Só quero dizer dor de cabeça. Lembra que para a gente falar dor de algo, a gente utiliza o ache, aquele A-C-H-I. Então, dor de cabeça, headache. 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 Mais para frente, nós vamos ver outras partes do corpo, né? E para você falar que você está com dor naquela parte, você fala a parte e depois o ache. Então, por exemplo, dor de cabeça, headache, né? Se eu quero falar, por exemplo, dor de barriga, belly ache. Belly ache. Vamos supor agora que você vai no médico e diga, doutor, eu estou com dor de cabeça. Doutor, eu estou com dor de cabeça. Como que você diria? Doutor, eu estou com dor de cabeça. Você vai dizer, Doctor, I have a headache. Doctor, I have a headache. I have a headache é tanto eu estou com dor de cabeça quanto eu tenho dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça ou eu tenho. I have a headache, tá? Como você pode dizer, doutor, eu estou com dor de barriga? Se você quer falar que você está com dor de cabeça, I have a headache. Agora, você chega no médico e quer falar, doutor, eu estou com cólica, ou doutor, eu estou com dor de barriga. Como você diria? Doctor, my belly hurts. Ou você poderia também dizer, né? I have a belly ache, tá? Tanto my belly hurts quanto I have a belly ache são formas corretas. Tudo bem? Assim como você poderia dizer que eu estou com dor de cabeça, I have a headache ou my head hurts. Tudo bem? Então eu estou com dor de barriga, I have a bellyache, ou dor de cabeça, I have a headache, ou my belly hurts, minha barriga dói, ou minha cabeça dói, my head hurts, tá? Se você quer perguntar, a dor é grande? A dor é grande? Se eu digo se eu quero afirmar que a dor é grande, eu digo the hurting is big, ou the hurting is heavy. The hurting is big, the hurting is heavy. Como que eu posso transformar isso numa pergunta? The hurting is heavy.
is the hurting big ou is the hurting heavy? Para falar que a dor é grande, etc., você pode utilizar o big ou o heavy. Então, se eu quero falar que a dor é grande, the hurting is big ou the hurting is heavy. Mas para a gente transformar uma pergunta, utilizando o verbo to be, a gente coloca ele no começo da frase. Então, the hurting is big vira is the hurting big. The hurting is heavy vira is the hurting heavy. Is the hurting heavy. Is the hurting heavy. Tá? Se eu quero dizer, minha cabeça não dói mais. Minha cabeça não dói mais. Se eu quero dizer que minha cabeça dói, my head hurts. Ou I have a headache. Então eu quero dizer minha cabeça dói, posso dizer também my head hurts. Agora minha cabeça não dói. My head does not hurt. My head does not hurt. Agora eu só quero falar que não dói mais. Como que eu posso dizer? Então eu digo my head doesn't hurt ou does not hurt anymore. Né? Como eu disse, esse mais, né, esse anymore tem um sentido de mais, no sentido que isso não acontece mais, isso não está mais de tal jeito. My head doesn't ou does not hurt anymore. Tá? Se eu quero dizer minha barriga não dói mais. Minha barriga não dói mais. Como que eu posso dizer minha barriga não dói mais? Se eu quero falar minha barriga dói, my belly hurts. Agora minha barriga não dói, my belly does not hurt. Agora minha barriga não dói mais. Pensa um pouquinho. My belly does not hurt anymore. My belly does not hurt anymore. Tá? Se eu quero dizer que isso não dói mais, eu digo isso dói como it hurts. Isso não dói, it does not hurt. Agora isso não dói mais, como que fica? Isso não dói mais. It does not hurt anymore. It does not hurt anymore. Ou it doesn't hurt anymore. It doesn't hurt anymore. Tudo bem? Se eu quero dizer que minha cabeça ainda dói. Minha cabeça ainda dói. Minha cabeça dói. My head hurts. Minha cabeça está doendo. My head is hurting. Se eu quero falar que minha cabeça ainda está doendo. My head is still hurting. Ou seja, minha cabeça ainda dói. Ou seja, minha cabeça ainda está doendo. Certo? Então, my head is still hurting. My head is still hurting. Lembra da música do U2? I still haven't found, ou seja, eu ainda não encontrei. Eu ainda. Então, my head is still hurting. Minha cabeça continua doendo. Tudo bem? Minha barriga ainda dói. Se minha cabeça ainda dói and my head is still hurting, como que a minha barriga ainda dói? My belly is still hurting. My belly is still hurting. Minha barriga ainda dói. Tá? Bom, na continuidade nós temos o fever e o infection. Fever e infection. Tá? Fever é febre e infection é infecção. Acho que são termos bem tranquilos da gente conseguir aprender, né? Se eu quero dizer que eu estou com febre, eu vou dizer have a fever. I have a fever, como nós temos aí no começo. I have a fever é eu estou com febre. Né? Se você traduz ao pé da letra, você traduz como eu tenho uma febre. Mas não, eu tenho febre, eu estou com febre. Tá? É exatamente assim que dizemos, eu estou com febre. I have a fever. Ela tem uma febre. She has a fever. Ele está com febre. He has a fever. Se eu quero dizer ela está com febre, she has a fever. Nós temos uma febre, we have a fever. Eles têm uma febre, they have a fever. Como eu disse,
A gente não pode traduzir ao pé da letra, porque senão fica she has a fever, ela tem uma febre. Mas na verdade a tradução é ela está com febre, tá? I have a throat infection. I have a throat infection. Throat é garganta. Então, I have a throat infection. Eu tenho uma infecção de garganta, tá? E você fala, poxa, infecção de garganta. Por que que não é infection throat? Né? Por que que não é infection throat? Porque quando eu falo infecção de garganta é uma característica dessa infecção. Logo um adjetivo, porque está fazendo referência a um substantivo. Para a gente utilizar um adjetivo em inglês, a gente utiliza ele antes do substantivo. Se tiver o verbo to be ali, o is, a gente coloca depois. Então, por exemplo, o homem é bonito, the man is beautiful. Agora, o homem bonito, the beautiful man. Só quero dizer que a infecção de garganta, entre infecção e de garganta, tem algum verbo? Não. Então, o de garganta vem antes de infecção, porque é uma característica. Então, throat infection. Por exemplo, o médico pode dizer, né, já indo para essa parte das fotos. Meu paciente está com febre. Ou minha paciente está com febre. Como que ele diria? My patient have a fever. My patient have a fever. Meu paciente está com febre. Só quero dizer, aquilo é uma infecção de garganta. Eu digo, that is a throat infection. That is a throat infection. That is a throat infection. Aquilo é uma infecção de garganta. Só quero dizer que ele não tem uma febre mais. Ele não tem uma febre mais. He does not have a fever anymore. He does not have a fever anymore. Tá? Ele não tem febre mais. He does not have a fever anymore. He does not have a fever anymore. Ele não tem mais febre. Se ele tem febre, he has a fever. Ele não tem febre, he does not have a fever. Ele não tem febre mais, he does not have a fever anymore. Tá? Como que você poderia dizer eu estou com febre, né? Você chega no médico e fala eu estou com febre. Como que você pode dizer? I have a fever. I have a fever. Eu estou com febre. I have a fever. Tudo bem? Se você chega no médico, né, e às vezes você tem uma filha, tá acompanhado de alguém, você fala, ela tá com febre. Você fala pro médico, ela tá com febre. Ela tá com febre, ela está com febre. Como que você pode dizer? Se eu estou com febre, I have a fever. Ela está com febre. She has a fever. She has a fever. Né? Vamos lembrar da flexão do verbo to have. I have, you have, we have, they have. He has, she has, it has. Então ela está com febre. She has a fever. Se eu digo, doutor, eu estou com infecção de garganta. Doutor, eu estou com infecção de garganta. Como você pode dizer isso ao médico? Doctor, I have a throat infection. I have a throat infection. Ou I got a throat infection. Né? Você pode falar o verbo ter como I have ou I got. Só que o I have é mais formal. O I got soa bem informal. Tá? Então, doutor, eu tenho uma infecção de garganta. I have a throat infection. Ou I got a throat infection. Só quero dizer, doutor, eu estou com infecção de garganta. Se eu quero afirmar que eu estou, eu digo, doctor, I have a throat infection. Se eu quero afirmar. Agora, se eu quero perguntar se eu estou com infecção de garganta. Lembra, para fazer pergunta com um verbo que não seja o verbo to be, a gente coloca o do no começo da frase para you, we, they e o does para he, she, it. Então, o I have a throat infection, como que eu posso perguntar? Se eu quero afirmar, eu estou com infecção de garganta. Agora eu só quero perguntar, como que fica?
Doctor, do I have a throat infection? Doctor, do I have a throat infection? Doctor, do I have a throat infection? Ou seja, doutor, eu tenho uma infecção de garganta? Do I have a throat infection? Tá? Se eu quero dizer você está com febre, se eu quero dizer eu estou com febre, I have a fever. Ela está com febre, she has a fever. Agora, você está com febre, como que eu posso dizer você está com febre? You have a fever. Eu não posso dizer you are with fever, não. You have a fever. Ele está com febre, he has a fever. Nós estamos com febre, we have a fever. Tá? Como que eu posso dizer você não está com febre? Se eu digo você está com febre, you have a fever. Se eu quero dizer que você não está, eu vou negar, vou fazer uma negação com esse verbo have. Lembrando que para fazer negação com o verbo to be, nós colocamos o not depois do verbo. I am not, you are not, she is not. Agora, para fazer uma negação com um verbo que não seja o verbo to be, eu vou colocar o do not antes desse verbo para you, we, they e does not antes desse verbo para he, she, it. Então, você não está com febre. Se eu digo você está com febre, you have a fever. Você não está com febre. You do not have a fever. You do not have a fever. Tudo bem? Você não está com febre. You do not have a fever. You do not have a fever. Tudo bem? Se eu quero dizer que você não está com febre mais, como que eu posso dizer? Se você não está com febre é you don't have a fever ou you do not have a fever, você não está com febre mais é you do not have a fever anymore. You do not have a fever anymore. Tudo bem? Esse anymore é não mais. Então, you do not have a fever anymore. Tá? Se eu quero dizer ela está com febre, né? Se eu digo eu estou com febre, I have a fever. Agora, ela está com febre? She has a fever. She has a fever. She has a fever. She has a fever. Tá? Se eu quero dizer ela está com febre, she has a fever. Ele está com febre, he has a fever. Nós estamos com febre, we have a fever. Tá? E se eu quero dizer ela não está com febre? Eu vou negar o verbo have. Para negar esse verbo have, se é para you e they, coloco do not antes. Se é para negar para he, she, it, é does not antes. Então, ela está com febre, she has a fever. Agora, ela não está com febre, ela não está com febre, ela não está com febre, she doesn't have a fever, ou she does not have a fever. She doesn't have a fever, ou she does not have a fever. Tá? Se eu quero dizer ela não está com febre mais. Se ela não está com febre é she does not have a fever. Ela não está com febre mais, ou seja, a febre já passou. Como que fica? She does not have a fever anymore. She doesn't have a fever anymore. Tá? She does not have a fever anymore. Ela não está com febre mais. She does not have a fever anymore. Tá? Bom, amanhã a gente dá continuidade no conteúdo. Hoje
a minha ideia primeiro era apresentar essa ideia, né, de layout de aula para vocês, né? E saber o que vocês acham, né? Qual que é o ponto positivo delas? Você consegue treinar a conversação, né? Eu falo aqui, você pensa na resposta, né? E todos vocês fazem isso ao mesmo tempo. Você não tem que ficar esperando o colega aí. Mesmo que a gente esteja em dois, por exemplo, né? Você teria, em tese, em duas pessoas só, você tem metade do tempo da conversação, porque é metade um para um, metade da outra. Se a gente está em 4, você tem 25% do tempo total da conversação destinado para você. Né? Se você tem 5 pessoas, o 20% da conversação é destinado a você. Dessa forma, você interage em todas elas, você pensa em todas elas. E o seu erro também, caso você errou em alguma parte da formulação da frase, você já vê o seu erro corrigido ali no slide, com seta, com um termo grifado, então facilita a visualização melhor do seu erro. Né? Assim, o tempo da aula é otimizado também, como eu disse, tem gente que trava, tem gente que fica nervosa em pegar o tempo do outro, tem gente que é muito tímida, né? Então, dessa forma, também é positiva para essas pessoas. Né? Pelo menos essa é a minha visão em relação a esse modelo de aula. O trabalho de montar a conversação que eu tenho é o mesmo, né? Porque todas vamos dizer, todas as perguntas que eu faço para você durante a conversação, né? Para algumas pessoas que são um pouco mais avançadas, eu pego um pouco mais puxado, para pessoas que são menos avançadas, eu pego um pouco mais leve, né? Mas todas essas frases, todas as perguntas que eu faço para quem é mais avançado, para quem é mais iniciante, eu já faço no planejamento da aula. A diferença é que eu não apresento isso no Google Documentos, né? E ao invés de colocar isso no Google Documentos, eu coloco aqui no próprios slides para vocês, nesse modelo de aula, né? Então eu queria saber, né, o que vocês acham desse layout, né? Se vocês preferem o modelo antigo, se preferem esse, como que é, tá? Pode ficar à vontade com o chat ou com o microfone, tá? Para falar propriamente sobre a sua opinião, ou também para tirar dúvidas sobre qualquer um dos pontos que a gente teve aqui na aula, tá? Como é que tá para vocês?